Vamos tomar um tempo para entendermos juntos as palavras de Deus. Não aprendemos as palavras de Deus a cada sábado? Nas palavras de Deus, podemos encontrar muitos ensinamentos sobre a moral, os mandamentos e as leis de Deus e sobre as características que devemos ter para irmos ao reino dos céus. Porém, devemos simplesmente continuar aprendendo sobre elas? Qual vocês acham que é o propósito da educação? Se guardarmos para nós o que aprendemos, o Evangelho se dissipará logo. O que devemos fazer? Se aprendemos muito, o que devemos fazer por aqueles que não sabem? Devemos fazer com que eles saibam, compartilhar com eles e ensiná-los. Porque este caminho do Evangelho é o único caminho que garante um futuro bem-aventurado e a felicidade para toda a humanidade. É por isto que devemos continuar colocando em prática e diligentemente compartilhar com aqueles que não sabem. Na época de Elias, havia uma viúva em Sarepta que ficou sem comida por causa da seca que acontecia naquela época. Deus enviou Elias para a casa da viúva, para que através dela, Deus desse comida a ele. Porém, quando ele chegou, não tinha muita comida, exceto um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Embora ela tivesse pouca farinha, não aconteceu um grande milagre depois que Elias pediu a ela que fizesse um pouco de pão para ele comer. Daquele dia em diante, na casa da viúva de Sarepta, algo incrível aconteceu com a farinha na panela. Não importava a quantidade de farinha que ela usasse, a panela continuava cheia. Se ela nunca tivesse usado a farinha, ela teria permanecido como um punhado. Mas o que aconteceu quando ela continuou a usá-la? A quantidade que ela usava era reposta. É o mesmo quando chegamos a aprender as palavras de Deus. Parece que a pessoa que ouviu muito aprenderá muito do que lhe foi ensinado. Porém, na realidade, o que é tão importante quanto ouvir e aprender? Aquele que entrega as palavras de Deus continuamente, que prega muito, ensina muito e também compartilha generosamente, é aquele que é realmente abençoado. Não é porque isso trará o resultado de guiar muitos à justiça? Na Bíblia está escrito que resplandecerão os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Alguns podem pensar, eu devo aprender muito primeiro e então compartilhar as palavras de Deus. Porém, particularmente, eu acho que é mais importante ensinarmos uma coisa assim que aprendermos um ensinamento. E ensinar duas coisas assim que aprendermos dois ensinamentos. Qual é o sentido de apenas aprender muito? Se a farinha da panela não fosse usada e fosse esquecida, ela teria permanecido como um punhado de farinha. Porém, se compartilharmos sempre a farinha com os outros, ela nunca acabará. Foi por isso que Jesus disse, ide a Samaria e até aos confins da terra, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E o que devemos fazer? Ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Somente assim, não sentiremos verdadeira alegria em nossas almas e compreenderemos o verdadeiro significado da vontade de Deus contida em suas palavras? Aquele que ensina pode sentir muito mais a graça de Deus através do Espírito Santo do que aqueles que simplesmente ouvem. Eu peço a toda a nossa família celestial que guie nossos vizinhos, familiares, conhecidos, amigos e colegas de trabalho para a salvação, ensinando-os sobre a verdade que eles ainda não aprenderam. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.